questões. Essa é uma questão bastante importante, bastante interessante. A opção de casar e de separar, na visão do mundo espiritual, é de foro pessoal, de foro íntimo, e os espíritos respeitam a opção, as escolhas. E todo mundo tem o direito de refazer a vida amorosa, a vida afetiva. Vale lembrar que em alguns momentos, diz Emmanuel, a criatura que inclusive não quis separar, mas que viveu a separação por opção alheia, tem o direito de se casar novamente. Mas mesmo aquele que não teve condição de levar a relação adiante e optou por romper os vínculos, ele tem a opção, ele tem a escolha justa, humana, de refazer a vida matrimonial. Melhor essa escolha, desfazer o vínculo para refazer a experiência, do que estabelecer relações múltiplas e simultâneas. Porque as relações múltiplas e simultâneas podem gerar muito mais mágoa, muito mais feridas no sentimento, algumas das quais a pessoa não se recupera em uma encarnação. Há mágoas nesse particular que o espírito leva para o além e reencarna traumatizado no âmbito das relações amorosas e conjugais. Então, muito cuidado com isso. Mas, é claro que nós temos aí uma questão bastante delicada nesse sentido, porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Os espíritos chegam a dizer a Allan Kardec que o erro está em nossas leis. Na época de Kardec havia leis assim, de obrigar uma pessoa a ficar com outra numa união infeliz e às vezes falsa. Os espíritos falaram isso por conta das vinculações, das uniões que eu falei aqui, materiais, sem nenhum interesse afetivo, com um projeto financeiro, de patrimônio, etc. E que, às vezes essas vinculações já estão desfeitas pelo laço emocional e a separação é apenas para legalizar aquilo que emocionalmente está legalizado. Por outro lado, é importante dizer o seguinte: toda pessoa tem o direito de refazer a vida amorosa, mas tenha em mente que toda vez que eu entro numa relação, depois quando eu opto ou escolho romper com aquela relação para escolher uma outra pessoa, pode, a depender do caso, pode haver consequências. Porque eu não sei como é que vai ser as consequências disso. Em algumas situações, a separação é consensual, é amigável, é de bom acordo para os dois. Mas, em outras situações, muitas vezes envolve o sentimento alheio, o vínculo que a pessoa criou conosco. Às vezes, quando há filhos, há compromissos maiores, é claro. E é claro que todo mundo tem um direito, mas tem consequências. Quando eu rompo, vou adiante, especialmente as lesões e as mágoas que deixam nas pessoas que eu vou passando. Então, que eu tenho direito, conferido pelo meu livre-arbítrio, a me separar várias vezes e casar várias vezes, é claro que eu tenho direito. Isso é muito mais moral e muito mais lícito do que eu permanecer com alguém e ter variações de parceiro escondido, relações múltiplas, onde eu muitas vezes magoo a pessoa com quem eu estou e magoo as outras pessoas com as quais eu estabeleço relações, digamos assim, extraconjugais. No entanto, ainda assim, é importante considerar que para a doutrina espírita, Emmanuel fala isso em Vida e Sexo, para a doutrina espírita, é importante a gente não considerar a relação amorosa, conjugal, como sendo apenas um divertimento, e quando não tá bom, eu caio fora, eu pulo fora, porque isso também tem consequências. É importante eu reconhecer que toda relação amorosa tem também a convivência e o lado difícil de ajuste. Então eu caso 4, 5 vezes e separo pelo mesmo motivo, será que são as pessoas? Ou se sou eu que não consigo aceitar a convivência com as pessoas? Será que não é a mesma questão que se repete nesses 4 casamentos? Então vale a pena a gente avaliar por isso, para eu não começar a contrair débitos espirituais por onde eu passo. Repito, eu não estou dizendo que eu não tenho direito, eu tenho direito a separar e me casar. Mas vale a pena a gente avaliar com que motivo eu estou saindo das relações. Com que tipo de motivação. Porque Emmanuel vai dizer que é importante que, de maneira geral, os cristãos
e os espíritas em particular, que são também cristãos, que insistam, que entendam que relações amorosas não é apenas o divertimento, a fantasia, não é apenas uma vida sexual intensa, não é apenas o restaurante, o bem bom do casal, o cineminha, mas é também o dia a dia, é as dificuldades, são contas para pagar, são coisas compartilhadas, e a gente pode extrair coisas boas dessa situação, que o casamento também é uma experiência espiritual de amadurecimento a dois, onde as rugas do outro, nós vamos fazer parte da história desse envelhecimento. Como as rugas nossas, o outro vai fazer parte desse envelhecimento. Então vale a pena a gente considerar isso, de que não é para se separar com qualquer dificuldade, com qualquer situação, qualquer problema ou obstáculo, eu já opto por separar, não, é necessário insistir, é necessário persistir. Agora, o Livro dos Espíritos coloca que o limite é a resistência das forças de cada um. Portanto, cada um é que vai chegar à conclusão se já chegou no seu limite. Aí, chegando no limite, para evitar uma coisa pior, a gente opta pelo mal menos pior. Porque, convenhamos, separar nunca é prazeroso. De maneira geral, sempre tem um certo mal-estar. Ninguém casa para separar. Então, diante de uma situação insustentável, para evitar algo pior, a gente então opta pelo mal menor, digamos assim, como eu falei na minha palestra, na exposição, uma amputação de um braço para que o corpo todo não seja contaminado.